Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson e gostaria de lhe convidar para hoje pensarmos sobre os chamados atributos incomunicáveis de Deus. Então, se você se interessa por teologia e deseja aprender um pouco mais daquilo que as Escrituras revelam acerca do Criador, então fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Segundo o teólogo Luiz Berkoff, nós podemos definir os atributos de Deus como as perfeições que constituem predicados ao ser de Deus, ou aquelas perfeições que são claramente exercidas por Ele na obra da criação, providência e redenção. Após muita discussão na história da teologia, a melhor divisão dos atributos a que se chegou foi aquela que trata os atributos de Deus como comunicáveis e incomunicáveis. Por atributos incomunicáveis, estamos nos referindo àquelas perfeições de Deus às quais nada há de análogo na criação de um modo geral. São aquelas perfeições que enfatizam o ser absoluto de Deus, livre de toda e qualquer limitação ou imperfeição, e mostram a Deus como a causa primeira de todas as coisas. Os atributos incomunicáveis, portanto, se subdividem entre a existência autônoma de Deus, a imutabilidade de Deus, a infinidade de Deus e a unidade de Deus. Por existência autônoma de Deus, queremos enfatizar que Deus é autoexistente, isto é, ele tem em si mesmo a base de sua própria existência, como afirma o Evangelho de João, capítulo 5, verso 26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Como Deus autoexistente, ele não apenas é independente, como também faz que tudo mais dependa dele. E essa sua independência abrange o seu pensamento, a sua vontade e o seu poder, como afirma Daniel capítulo 4, verso 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizestes. Quando olhamos para o Salmo 115, verso 3, ali está escrito: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Além do mais, a sua independência abrange também o seu poder e o seu conselho. Ele é, portanto, o Todo-Poderoso, aquilo que nós chamamos de onipotente. A próxima categoria de atributos incomunicáveis de Deus é a que trata da imutabilidade de Deus. Aqui nós temos a perfeição de Deus, pela qual nele não há mudança, não somente em seu ser, mas também em seus atributos, em seus propósitos e em suas promessas. Lembremos-nos do que diz a carta de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A próxima categoria de atributos incomunicáveis de Deus diz respeito à infinidade de Deus. E aqui nós temos a perfeição divina pela qual ele é isento de toda e qualquer limitação. Ao atribuí-la a Deus, negamos, portanto, que haja ou que possa haver quaisquer limitações do ser divino e dos seus atributos. A infinidade de Deus apresenta-se primeiro em sua perfeição e poder absolutos. Como afirmamos, ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que nós chamamos de onipotente. O seu poder não experimenta limitação. Salmo 145, verso 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza ou o seu poder não tem limites. Mas nós podemos ainda afirmar que a infinidade de Deus abrange aquilo que nós chamamos de sua eternidade. Ou seja, o Senhor não é limitado pelo tempo como nós o somos. O tempo não está para Deus, assim como está para nós humanos. Para nós há passado, presente e futuro, mas isso não existe para Deus. Na verdade, para Deus, tudo é como um presente contínuo. Ele está além do tempo, fora do tempo, muito embora se relacione com as suas criaturas no tempo. A sua infinidade também diz respeito ao fato de para Deus não haver limites geográficos. Ele não está limitado nem ao tempo, como falamos há pouco, e nem ao espaço, como agora enfatizamos. Ele é aquele que nós chamamos de
onipresente. Portanto, até aqui nós vimos que o Senhor é aquele que nós chamamos de onipotente, ele é aquele que nós chamamos de onisciente e ele é aquele que nós chamamos de onipresente. Porque no seu atributo de infinidade, nós percebemos que não há limitações para Deus no que diz respeito ao seu poder, ao seu conhecimento e à sua presença geográfica. A próxima categoria de atributos incomunicáveis de Deus diz respeito à unidade de Deus, e este se subdivide entre sua singularidade e sua simplicidade. Em sua singularidade, afirmamos que Deus é numericamente um, e como tal ele é único. Implica em dizer que existe somente um ser divino, e todos os demais seres têm a sua existência dependente dele, por meio dele e para ele. Podemos ainda falar da simplicidade de Deus. E quando falamos assim, empregamos tal termo descrevendo o estado ou a qualidade que consiste em ser simples, ou a condição de estar livre de divisão em partes e, portanto, de composição. Por exemplo, a primeira carta de João diz que Deus é luz e mais à frente diz que Deus é amor. Mas Deus não precisa ser subdividido, ora luz, ora amor, ou uma parte de si luz, outra parte de si amor. Ele não precisa, como muitos imaginam, ser o Deus da justiça no Antigo Testamento e o Deus de amor no Novo Testamento. Deus não é composto de muitas partes. Esse é o atributo ao qual nós chamamos a simplicidade de Deus. Portanto, nesses poucos minutos, nós olhamos rapidamente para o que chamamos de atributos incomunicáveis de Deus, que são, portanto, aquelas perfeições que existem apenas em Deus e que não podem ser encontradas em nenhum outro aspecto ou espaço da criação e das criaturas. São aquelas perfeições que existem apenas em Deus e enfatizam o caráter absoluto de Deus e o ser de Deus como a causa de todas as coisas. Encerro, portanto, esse vídeo citando as palavras do pai da igreja, teólogo da igreja, aquele que por muito tempo foi considerado a consciência do Ocidente, o teólogo e filósofo Santo Agostinho, quando disse em suas confissões: "E como invocarei o meu Deus, ó meu Deus e meu Senhor? Pois ao invocá-lo, eu o chamarei para dentro de mim. Mas que lugar haverá em mim onde o meu Deus possa vir? Onde virá Deus em mim? O Deus que fez o céu e a terra. Há então, Senhor meu Deus, algo em mim que te possa conter. E o céu e a terra que fizeste e nos quais me fizeste, são eles capazes de te conter? Ou então, visto que sem ti nada do que existe existiria, será que tudo que existe te contém? Portanto, já que eu de fato existo, por que tenho de pedir a tua vinda a mim que não existiria se não existisses em mim?" E se você gostou do vídeo de hoje, eu peço então que se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e aguarde por novos vídeos acerca do ser de Deus e dos seus atributos. Até o próximo vídeo e um forte abraço.